No seu artigo do dia 1º de agosto de 2021, para o jornal L'Espresso, Donatella Di Cesare diz que a pandemia não é um acontecimento que está acabando. Então, uma tradução do artigo está disponível no site do Instituto Humanitas Unicinos, com tradução da Luísa Arabolini. Então, nós sabemos, então, segundo a Donatella Di Cesare, que a pandemia não está já, logo, terminando. O que nos obriga, de algum modo, a pensar, então, o que é um acontecimento que não termina. Talvez, então, estejamos diante não só de um acontecimento, mas de qualquer coisa que se torna, no nosso mundo humano, ou desumano. Não será, então, somente um episódio, mas algo que subsiste, que insiste, que persiste. E de entrada, então, vemos que o problema não é só um instante, mas qualquer coisa que cria raízes, que transforma modos de viver. A pandemia, então, se inscreve na história, segundo Donatella Di Cesare, não é mais somente uma novidade, uma notícia. A pandemia, então, abriu uma nova época que para todos nós é uma terra incógnita. Estas são as palavras da Donatella Di Cesare. Poderia dizer-se também não só que abriu, mas que fechou. Então, o que está acontecendo não é só um novo começo, mas também qualquer coisa que entrou em declínio e que se fecha. Será então que essa terra é totalmente incógnita, totalmente desconhecida? Ou será que nessa terra também haverá elementos da nossa antiga, querida terra? A Donatella Di Cesare diz que é difícil prever quais serão as repercussões para a existência de cada um e os efeitos na esfera política. Mas talvez não se trate somente de prever. O artigo data do 1º dia de agosto deste ano, que está no final, mas então talvez não se trate já só de prever, mas de ver. Já estão aqui na nossa frente muitas das repercussões, o que implica voltar à questão do que é um acontecimento, do que é um evento. A pandemia não é então somente um acontecimento biológico, fisiológico, natural. Poderíamos tentar inscrever a doença na história natural dos homens. Mas como a história dos homens não é só uma história puramente natural, se por natureza se entende, e não é o único entendimento possível, uma concatenação necessária de causas e efeitos, uma rede interligada, que às vezes é vista de um modo demasiado mecânico, pelo menos na nossa modernidade. Então, um acontecimento desta ordem não é já só um acontecimento ou um evento, e não é qualquer coisa da ordem estritamente física, na medida em que o corpo, para nós, seres humanos, na sua animalidade, é já um corpo simbólico, cultural, linguístico, conceitual,
que nos é dado na sua vivência pelo modo em que a cultura se desenvolveu. Não para dizer que não haja história natural, não para dizer que não haja natureza, mas então não se trata só da doença, como se houvesse doença pura, sem um certo corpo, numa certa cultura, numa certa época. O que significa que não se trata só da doença ou da propagação de um vírus, mas das reações dos homens a isso. E essas reações, às vezes, podem então não ser tão inauditas, inusitadas quanto a palavra novidade ou terra incógnita poderia deixar subentender. Não se trata então só de prever, mas se trata já de ver com os nossos olhos o que está diante dos nossos olhos, o que não é uma tarefa fácil, simples. Poderia já ver-se, pode já ver-se, está já se vendo que as repercussões não são só econômicas em relação às medidas que estão sendo tomadas ou que já foram tomadas, porque a vida econômica não é uma vida separada da nossa vida toda, mas também, como já se sabe, já se vê, as repercussões, por assim dizer, na alma, ou no espírito, ou na mente, ou no psiquismo de cada um, o aumento dos medos, das angústias, até do pânico, da aflição para a alma humana. E esse medo não é só o medo da doença e da morte, mas também todo o causado também por toda o barulho mediático que é feito em torno disso. Então vemos já, não é preciso prever, que os casos de depressão, de angústia, de suicídio em muitos países aumentaram exponencialmente. Então se trata não só de quais serão as repercussões para a existência de cada um, mas já dos hábitos que estão sendo alterados ou desconstruídos, demolidos, sem que haja novos hábitos à altura do medo e do pânico que está tomando as nossas vidas, ou algumas de nossas vidas, em alguns dos nossos países. A questão é então saber quais os hábitos que estão sendo alterados. Nossa vida é uma vida de hábitos, mais curtos ou mais longos, mas quais então os hábitos que estão sendo alterados? Quais os efeitos na política? A Donatella de Cesare se pergunta quais serão os efeitos na esfera política. Não só psicológica, mas também política. Os efeitos não é os quais os serão, já estão sendo a suspensão de certos aspectos que antes eram vistos, há 1 ano, 2 atrás, como decisivos para o que é uma democracia, como a separação dos poderes. Então a Donatella de Cesare fala dos elementos de novidade, mas isso não implica que também tenhamos que prestar atenção não só aos elementos de novidade, mas também àquilo que já estava se preparando e que já é qualquer coisa que vem de trás. Não é como se a nossa reação à pandemia fosse somente novidade, mas também o que já estava aqui, que permitiu estas reações ou que contribuiu para estas nossas reações individuais, coletivas, políticas, etc. Então não se trata só de elementos de novidade, mas, tal como alguns autores já viram, nomeadamente George Agamben, a questão da exceção não apareceu agora, já estava aqui antes e é retomada. Algumas pessoas, alguns críticos, alguns comentadores
pensam que isso é somente aplicar um sistema pré-estabelecido a uma situação nova, mas não é. Há elementos do problema dos estados de exceção que se repetem, que estão se repetindo. Então, nessa medida, não se trata de que a Agamben não esteja à altura da novidade, mas que nesta novidade também há elementos que não são completamente únicos, novos. Também há qualquer coisa de semelhante em relação ao que já tinha vindo a ser a política antes da pandemia. E aí, num dos momentos, Donatella De Cesare fala do confronto proposto por George Agamben entre o Green Pass, ridículo este uso em inglês, como se a língua italiana não tivesse a possibilidade de dizer em italiano isso, e a Estrela Amarela. A Donatella De Cesare diz que as diferenças são abissais. As diferenças podem ser abissais, mas podem não ser menos inquietantes as semelhanças. Por mais que esta confrontação seja polêmica, por mais que esta comparação possa despertar em nós um certo asco, isso não significa que não haja semelhanças, analogias jurídicas possíveis entre o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, ou antes até de ter começado nos anos 30 na Alemanha em relação aos judeus, e o que está acontecendo hoje em relação a uma certa abrogação, uma certa retirada de direitos, nomeadamente de circulação das pessoas. Então, entende-se essa preocupação com as analogias, com as comparações, mas George Agamben não está querendo comparar o horror que possa ter sido o que foi durante os anos 30 e 40 na Alemanha, na Europa, a situação dos judeus, e o que possa estar vivendo alguém que hoje se recusa por tal ou tal motivo, teremos que ver quais os motivos, a vacinar-se. Mas uma das semelhanças possíveis está em apontar para o que é que acontece quando os Estados começam a retirar direitos aos cidadãos. O que é que acontece aqui? Então, há um aspecto aqui, por mais que possa parecer polêmico e seja o que a Agamben está dizendo, que merece a nossa atenção. O que é que acontece quando um Estado discrimina entre um cidadão e outro por questões vacinais, médicas? Não basta a nossa indignação em relação à comparação. Também temos que tomar conta do problema. A Donatella De Cesare fala de escolher não tomar a vacina como uma possibilidade que é oferecida de tomar a vacina. Então a diferença está em que se poderá escolher. Mas será que é assim? O artigo é do 1º de agosto. Será que a orientação é ainda na escolha? Mas o que é uma escolha quando, por exemplo, escolher não se vacinar possa implicar não poder ir trabalhar? As pessoas vão dizer, então tem que se assumir a escolha que se faz. Mas quando a pressão social e política chega a um certo ponto, não é mais uma escolha exatamente, não é mais uma possibilidade, se torna uma obrigatoriedade. Então a tendência da vacina, em alguns países isso já está declarado, não é a da possibilidade da escolha, é a da obrigatoriedade. E o que é que isso tem de constitucional ou anticonstitucional em relação à Constituição de cada país? Na medida em que teríamos que ver como é que é a legislação de cada país em relação ao que é uma vacina, ao que não é uma vacina, quais as diferenças entre tratamentos,
medicamentos, vacinas, isso teria que ser muito bem visto, ponto por ponto, em cada legislação, e ver como é que foram desenvolvidas estas vacinas e como é que elas se conjugam ou não, harmonizam ou não com as leis existentes. O se implica esta obrigatoriedade, uma anticonstitucionalidade. E se implica, então, qual a nossa relação com a lei. Então, segundo a Donatella de Cesare, nossa atenção deveria se voltar não para aqueles que se auto-excluem do espaço público, respondendo com um não violento àquele chamado à responsabilidade que é o Green Pass, mas para as pessoas que ficam à margem, que estão marginalizadas. Então, a nossa atenção deveria se voltar para uns e não para outros. Ao mesmo tempo, faz apelo a uma discussão. Então, aqui um problema que não devemos prestar atenção a isso, mas ao mesmo tempo devemos discutir isso. Alguma coisa no princípio de não contradição não está funcionando bem no espírito da Donatella de Cesare. Não sei se trata de autoexclusão do espaço público. A pessoa não está se auto-excluindo, é preciso muito cuidado com esta linguagem, tanto quanto com as comparações com as estrelas amarelas. As pessoas que não estão se vacinando na Itália não estão se excluindo a si mesmas, estão sendo excluídas. Então, excluir-se não é ser excluído. A pessoa não está declarando que não pode. Ela não pode entrar em tal espaço, circular de tal ou tal maneira, na Itália ou em outros países. Então, as pessoas não estão se auto-excluindo, estão sendo excluídas. É preciso dizer as coisas com frases o mais claras possível, para que não haja confusões aqui. E aí a retórica da Donatella de Cesare aqui sobe um grau, torna-se simplesmente propagandística, falta de honestidade intelectual, porque já mencionou Agamben e depois menciona Massimo Cacciari. E logo depois menciona a nova direita. Então, essa estratégia é retórica. Por quê? Porque o Cacciari e o Agamben não são da nova direita soberanista conspiratória. É inquietante que haja movimentos com os quais discordamos, de direita ou outros, e será talvez louvável chamar a atenção para aquilo que nos inquieta. Mas num artigo, num jornal que circula, associar Agamben e Cacciari a isso, em poucas linhas de distância, não é uma estratégia que demonstre vontade de querer entender. Não há aqui uma verdadeira boa vontade hermenêutica. É difícil querer entender o outro, ir ao encontro do outro, e então torna-se também difícil ir ao encontro de Donatella de Cesare quando a própria estratégia retórica dela é um pouco asquerosa, na medida em que deixaria subentender qualquer afinidade entre Agamben, Cacciari e uma direita soberanista italiana conspiratória. É lamentável este amalgamar, em vez de tentar precisamente ver as diferenças e não as semelhanças. Claro que se houver afinidades entre, por um lado, Agamben e Cacciari e por outro lado, a nova direita, então isto merece ser tratado, claro que sim. Mas deste modo associa-se ao nome de Cacciari e de Agamben qualquer coisa que falha o alvo, não é certeira. Não que Agamben e Cacciari não sejam criticáveis, mas talvez não porque passam parte da direita soberanista conspiratória italiana ou outra. É quase um argumento em relação à
a idoneidade da pessoa, porque se associa um pouco à direita a uma coisa assim maquiavélica ou maldosa, qualquer coisa assim. Então, em que regime estamos? Giorgio Agamben chega ao ponto de dizer que já se trata de um golpe de Estado. Poderíamos discutir então isso. Será que na Itália já há então um golpe de Estado? Ou, por exemplo, aqui também, no Brasil. Aí a Donatella de Cesare fala da tarefa dos filósofos, dos escritores, dos intelectuais. Então, qual seria essa tarefa? Citando, ela diz assim: a tarefa dos filósofos, escritores, intelectuais, hoje, seria chamar à complexidade, apelar para a complexidade, promovendo um debate aberto sobre as grandes questões que envolvem a todos cotidianamente, da liberdade à responsabilidade aos direitos, evitando alarmes vazios e confusões ruinosas. Então fazemos um apelo ao debate, mas depois talvez haja coisas que não possam ser debatidas. Fazemos um apelo à complexidade e depois misturamos simplisticamente, simploriamente, Cacciari e a nova direita, Agamben e a nova direita. Se estudar para rir, se não der para chorar, não é? Enfim. Em seguida, Donatella di Cesare fala da esquerda cultural. Nós podemos ser de esquerda, mas este discurso pode começar a nos irritar neste sentido. Não é porque as coisas são de esquerda que elas têm que ser necessariamente boas ou que são de direita que são necessariamente más. Isto começa a soar à ideologia, não é? Até porque há governos que não são de esquerda que tomam medidas que são estas que a Donatella di Cesare está aparentemente defendendo. Então, como é que ela pode fazer apelo à complexidade, ser tão reducionista, tão simplória no seu argumento, e depois falar de esquerda cultural e defender medidas que estão sendo também tomadas por governos capitalísticos? É difícil entender, mas podemos tentar fazer um esforço. A Donatella di Cesare diz então: uma esquerda cultural que existe e deve existir não sei onde. Talvez, espero que sim, mas não sei se existe assim tanto. Em Itália, não sei. Não só em Itália. Essa esquerda cultural que existe e deve existir, coisa um pouco duvidosa, está agora olhando a vacina para os outros, aqueles que não têm proteção. Então há aqui um apelo para proteger os outros que não têm proteção. A vacina não está aparentemente, isto é sempre matéria sujeita a uma caução, a uma precaução, mas a vacina não está protegendo a propagação, está protegendo de casos graves e de morte, o que já é muito, mas é preciso ter cuidado com o que estamos então protegendo, de que estamos nos protegendo. Quando fazemos apelo à proteção aos outros, talvez seja necessário ser mais preciso. Então, Donatella di Cesare diz que a democracia, pela qual é preciso zelar, corre o risco de ser suspensa, ou melhor, esvaziada. A democracia não corre o risco de ser suspensa, ela já está, em muitos lugares, intermitentemente ou continuadamente, suspensa. Então não é que a democracia corra o risco de ser suspensa, ela já está sendo suspensa em muitos lugares. E o artigo termina dizendo que não faz muito sentido ver estado de exceção em todo lugar, até mesmo no passaporte vacinal. Então teríamos que apresentar o critério de estado de exceção, ou os critérios, e conseguir decidir
se o passaporte se inscreve ou não nessas medidas que sejam medidas de exceção. A Donatella Cesare, mesmo sendo um artigo de jornal e não um ensaio extenso, não apresenta esses critérios. Então a nossa sede fica por saciar. Uma possibilidade de argumentar na direção da exceção do passe sanitário, do passe vacinal, do passaporte vacinal, é a direção em que aponta para a suspensão de qualquer coisa que antes não estava suspensa. Então, nesse sentido, há um aspecto, ou alguns aspectos do passaporte sanitário, do passaporte vacinal, passaporte verde, não é? Como se fosse um semáforo, pode passar, não é? Que talvez tenha alguma coisa a ver com os estados de exceção. A liberdade, para ser exercida, não precisava de uma autorização prévia. Liberdade, por exemplo, de circulação. Então há aqui qualquer coisa que não é assim tão evidente, que o passaporte sanitário, o passaporte verde ou vacinal não faça parte de medidas que possam ser incluídas nas medidas tomadas quando se dão estados de exceção. Isto, no mínimo, teria que ser discutido. Então, fica a instigação, fica a pergunta. Donatella de Cesare, pelo menos, tem o mérito de apontar para problemas reais, talvez não tenha o mérito de apresentar critérios e tentar resolvê-los, embora também no espaço de um curto artigo de jornal se entenda que a sua estratégia dela seja mais propagandística que propriamente filosófica. Mas não deixa de ser inquietante que alguém deste gabarito intelectual não apresente argumentos propriamente ditos. Mas vale a pena tentar se confrontar com o que ela está dizendo, porque as posições de Cacciari e da Gamben são no mínimo problemáticas, se é que em filosofia há posições. Talvez não haja posições. Filosofia não sendo política, talvez seja sempre um exercício provisório de perspectivas a discutir.